Olá, pessoal. Eu sou Scania e sejam todos muito bem-vindos ao canal da Multiversal Flaviana. Iremos falar hoje sobre um assunto dentro dos evangelhos que nos gerou uma reflexão muito importante e que nós gostaríamos de compartilhar com todos, compartilhar as nossas conclusões baseadas nos conhecimentos que temos disponíveis. Portanto, vamos lá. Vamos falar sobre o relâmpago e o abutre ditos por Jesus. Jesus se referiu em Mateus 24, 27 e 28, capítulo 24, versículos 27 e 28, sobre esses dois termos, relâmpago e abutre. O que esses termos significam? O significado deles irá impressionar você. O que significam essas palavras ditas pelo mestre? Aí, o lado esquerdo temos aí o relâmpago, e do lado 2, do lado direito, o 2, o abutre. A palavra grega para relâmpago, utilizada no texto do Novo Testamento, é astrapé. E para o abutre, é aetos. Vamos fazer, portanto, uma leitura linear. Mateus capítulo 24, versículo 27 acima. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versículo 28. Hopu eangetotoma ekei sinaktesontai hoi aetoi. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Nós vemos no texto uma comparação ou uma metáfora. Se eu disser que a vinda do Filho do Homem, se Jesus quis dizer isso, a vinda dele será tão rápida como o relâmpago é rápido, temos aí uma comparação. Mas se esse relâmpago representar alguém ou algo, temos aí, portanto, uma metáfora, que são figuras estilísticas encontradas nos textos do mundo inteiro. Então, Jesus estava comparando a vinda dele como um relâmpago tão rápido, tão brilhoso como um relâmpago, ou este relâmpago se referia a alguma coisa? Da mesma forma, esses abutres, o que Jesus estava querendo dizer com isso? É uma comparação ou uma metáfora? Este raio aí do lado esquerdo e este abutre imponente do lado direito. O que significa um relâmpago? Na mitologia romana, temos aí Júpiter segurando um relâmpago. Embaixo dele aí, só para constar, temos o desenho de uma águia, olhando, observando. Este Júpiter, que foi uma cópia do deus grego Zeus, que também tinha um raio, um relâmpago, e uma águia ao seu lado. E às vezes ele até se transformava em águia. No Império Romano, o que significa? Este raio está aí nos pés desta águia. Era símbolo do povo romano, era símbolo do Império Romano. SPQR, o Senado e o povo de Roma. Então, o relâmpago fazia parte da insígnia romana. Veja aí mais uma vez, a águia imponente em cima, mas o relâmpago saindo aí dos seus lados. E mais uma vez aí o acrônimo do Império Romano. E no exército do Império Romano? O que o astrapé significava? Então temos aqui o relâmpago como símbolo da 12ª Legião Fulminata.
fulmes de relâmpago. Ou seja, a 12ª Legião, que fez parte, que participou da Guerra dos Judeus em 70, tinha como símbolo o relâmpago. Olha aí, nos escudos dos legionários. Esta seta aí é exatamente o astrapé, o relâmpago. E, por fim, temos aqui imagens da série Bárbaros, da Netflix. Temos aqui 2 bárbaros germânicos que furtaram este símbolo romano. E logo embaixo da águia ali, percebe-se o relâmpago. Isso aqui, ó, é o símbolo do relâmpago. Então, quem quiser assistir essa série Bárbaros, ela é sensacional. Nesta cena aqui, esses 2 personagens cometem um crime, porque eles roubam a águia romana e depois isso vai se desenvolver em um problema para os germânicos. Quando ao versículo sobre o relâmpago, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Sai do Oriente, Anatolon, é onde o sol se levanta, este Aná aí é para cima. Anatolon é o Oriente. E o Ocidente, Dizemon, é onde o sol se põe. Estamos falando aqui, portanto, do Oriente até o Ocidente. Estamos falando de um movimento. Estamos falando de um deslocamento. Qual é o significado, portanto, do Oriente e do Ocidente? Olha aí o mapa do Império Romano no primeiro século. Então, encontramos aqui Jerusalém, olha aqui onde está a Itália, onde está Roma, está por aqui. E aqui está o Oriente do lado direito e o Ocidente do lado esquerdo. Então, quando Jesus está se referindo que algo está saindo do Oriente, está indo para o Ocidente, ele está se referindo a um movimento que será feito. Assim como o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente. Então, é um movimento. Assim como ele brilha, é um movimento de vitória. É um deslocamento de vitória, porque foi esse deslocamento aqui, foi esta vitória que resultou no alcance do cargo de imperador pelas tropas de Vespasiano. Conclusão. Estes raios que os senhores estão vendo aqui se referem ao relâmpago, que é uma metáfora da vitória dos romanos na Judéia e o seu retorno glorioso para Roma. Leia-se, do Oriente para o Ocidente. Astrapé, portanto, é uma metáfora, não é uma comparação. Jesus não está dizendo, olha, assim como o relâmpago vem, eu venho de forma rápida, de forma brilhante. Não, ele está dizendo como uma metáfora e não como uma comparação, que o relâmpago é exatamente o exército romano que brilha vitorioso do Oriente até o Ocidente, ou seja, da Judéia até Roma. E o que significa o abutre? Veja bem esta ave. Grande, imponente. É a palavra abutre que aparece aí em muitas traduções. Olha aí. Porque assim como o relâmpago, digo, embaixo, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha bem que aqui nós temos a Almeida Revista e Atualizada, de 93. Aqui embaixo, nós temos a King James Atualizada. Então, a atualizada traz esta palavra abutre, e a King James também, atualizado, traz a palavra abutres, como uma tradução de aetos. Aqui o português grego Novo Testamento interlinear, reverso da Almeida, revista e atualizada. Esta sigla aqui.
Se consultarmos Almeida, em vez de Almeida atualizada, Almeida corrigida e fiel, e em vez da King James atualizada, a King James fiel, será que nós vamos encontrar lá abutre? Se não, vejamos. Não. Veja aqui, Almeida corrigida e fiel traz a palavra águias. A King James fiel traz a palavra águias. Mas por que a tradução fiel traz a palavra águia e a tradução atualizada a palavra abutre? Abutre e águia são a mesma coisa? Vamos observar. De um lado, uma águia, de outro lado, um abutre. Eu pergunto a você, se tratam das mesmas aves? A resposta é não. Veja a diferença entre a águia e o abutre. Então, águia e abutre não são a mesma coisa. Então, quando você pegar a sua Bíblia, que você encontrar lá a palavra abutre, a palavra águia, é importante que saibamos que se tratam de duas aves distintas. Qual é a diferença? O abutre é uma ave necrófaga. O abutre é necrófago. O abutre não tem penas na cabeça, então ela tem uma cabeça lisa, veja bem. E o abutre tem garras sem muita força. Diferente das águias. A águia ela é carnívora. A águia tem penas na cabeça e a águia tem garras com muita força. É, inclusive com essas garras que ela caça, com essas garras que ela realiza o seu instinto predador. Então aqui temos, enfim, as palavras nas três principais línguas aqui, para abutre e para águia. Então nós temos aqui, nós vamos ver a diferença lexical, né, entre abutre e águia. Aqui já está em português. Então aqui nós temos em hebraico ait, para abutre. Aqui raar, para abutre. E aqui rahamar, para abutre. Aqui do lado direito nós temos nesher, para águia. Esta palavra aqui, em hebraico, é a palavra para águia. É a palavra correspondente à palavra aetos em grego. Aetos, portanto, é águia. Aetos não é abutre. Abutre em grego é gips. E temos uma outra palavra também, aigipios, que é utilizado por Homero, Hesíodo, Heródoto, Sófocles, Aristóteles, Nicandé e Cláudio Aeliano. Não está na Bíblia, mas é uma palavra também que se refere a abutre. Esta palavra aqui, ait, por que eu sei que esta palavra aqui em hebraico é uma palavra específica para abutre? Porque em Gênesis 15:11, nós temos a informação que este ait, ele descia sobre os cadáveres. Então não está se referindo à águia, ou seja, essa palavra está sendo utilizada aqui para abutre. A palavra para águia é aetos no grego, nesher no hebraico, e aqui vamos para o aramaico. Temos, portanto, aqui a palavra neshre, neshre, neshre. Então temos aqui um num, aqui em cima um reboço, então usar o reboço, aqui um shin, aqui um ris, finalizando com o reboço e terminando com Olaf. Aqui nesta escrita certo, certuroio,
e aqui do lado esquerdo, na escrita estrangelo, com as mesmas palavras e os mesmos sinais. Então, aqui está no plural, neshire, se fosse no singular, seria neshiro. E assim é que está no versículo, né? As águias, no plural. Aqui, nós temos a palavra kudro, que é a palavra aramaica para abutre. Aqui, kudro. Um kof, aqui uma soço, então fica ku com um au, ku, um dolaf, um ris, e aqui em cima com o zicofo, kudro. Então aqui está no singular. Terminou com o zicofo, está no singular. Terminou com zincofo e olaf singular. Aqui termina com reboço e olaf, está no plural. Portanto, estas são as palavras correspondentes a estes animais. Estas são as palavras correspondentes a estes animais. Não há que se confundir estas palavras. Como é que eu cheguei a esta conclusão? Eu analisei todas as palavras utilizadas na Bíblia para se referir a abutre e a águia. Todas elas. Não somente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, mas em outras literaturas que eu vou mostrar aqui para vocês. E estas palavras, elas foram, eu fui isolando as palavras em que estava claro ali, como eu mostrei para vocês, que gips, digo que ait, ele foi utilizado em Gênesis, especificamente para abutre, porque faz uma referência ao abutre, uma relação entre ele e a carcaça. Como sabemos que a maior diferença entre águia e abutre é essa, então nós, por eliminação, concluímos que se trata ali de abutre. Vamos lá. Por que, então, traduziram como abutre Scania? Já que você está se referindo aí que a Aetos é águia, por que os autores dos dicionários traduziram esta palavra como abutre? Olhe bem aí, abutre, nas versões atualizadas. O dicionário bíblico de grego de James Strong foi sincero. Olha o que ele diz. Aetos é uma águia. Como águia, se referindo a Mateus 24, 28. Como águias geralmente não saem em busca de cadáver, a palavra pode referir-se a um abutre que é parecido com uma águia. Então, olha o que é que Strong vem dizendo. Ele vem dizendo que, o que é que ele quer dizer aí? Que o autor neotestamentário, lá o evangelista, ele colocou Aetos junto de carcaças, junto de cadáveres, de carniça. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a conclusão a que ele chega é que esta palavra pode se referir a abutre, contrariamente às apresentações lexicais, aos léxicos, aos usos pelos escritores apresentados. Contrariamente. Poxa, quer dizer, por eu não entender um versículo, eu vou sugerir a acepção daquela terminologia diversa daquela acepção usada pelos autores. É isso que Strong está sugerindo aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, é a águia, tá certo, é a águia. Mas como a gente não entende direito essa relação que está ali em Mateus 24 e em Lucas, colocando águia de junto de carcaça, então pode ser que seja um abutre. É por isso que a palavra abutre aparece nas traduções. E não é somente Strong que pensa dessa maneira. A verdade é essa. Não é somente Strong que chegou a esta conclusão. Não é somente ele. Vários autores de dicionários, estudiosos, lexicógrafos, concluíram. Não tem lógica nenhuma em Mateus 24. Cadáveres está sendo associado a etos. E um engano exatamente como esse acontece não somente neste versículo, em vários outros versículos. Ah, meus amigos, olha, muitos amigos teólogos aí dizem que texto sem contexto é pretexto, mas afirmam, fazem esse tipo de afirmação sem propriedade, porque os primeiros a descontextualizarem os versículos e as terminologias são os teólogos, quando futurizam Mateus 24,
Mateus 24 não está falando de uma época que ainda vai acontecer. Estava falando de uma época que ia acontecer naquele tempo de forma breve. Não passará aquela geração. Vocês não terminarão de percorrer as cidades da Judéia sem que vejam essas coisas. Não passará esta geração. Não, Scania, mas geração significa uma raça. Não pode ser a raça que o Novo Testamento utiliza a palavra DNA no plural. Então, portanto, o que o versículo quer dizer? O que é que ele tem para nos dizer? Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Qual é o tema desse assunto? Guerra de 70. Que cadáver é este? Cadáver, corpo dos judeus mortos na guerra. E que águias são essas? São os soldados romanos, são os militares romanos que invadiram Jerusalém e destruíram o povo judeu. Um povo que buscava a sua liberdade, um povo que nunca se prostrou para domínio nenhum, de império nenhum, muito embora tenha passado praticamente toda a sua história submetido a impérios e a nações, nunca prostrou a sua cabeça, porque a sua esperança messiânica era exatamente a esperança de aquele povo um dia sair daquela opressão e ser um povo livre. Mas nossa interpretação aqui é a interpretação literária, muito longe, distante de antissemitismo. O que estamos fazendo aqui é mostrar para você que o Novo Testamento ele possui esse cunho antissemita, esse cunho de traduzir a Guerra de 70 como uma punição causada pelo povo que sofreu a punição. É isso que os autores neotestamentários tentam falar o tempo todo. Os autores dos sinóticos, sobretudo os autores do sinótico, porque João veio depois, Atos vieram depois, Paulo vieram depois, as epístolas vieram depois, e assim como o Apocalipse. Então, quando estamos falando aqui em textos, estamos nos referindo, sobretudo, aos sinóticos que foram editados com este objetivo. É isso aí. Quando Jesus fala que a vinda, a parousia será como um relâmpago, ele está falando sobre esta vitória dos romanos. O assunto dos sinóticos é a vitória dos romanos. A palavra mais utilizada por Cristo foi reino, reino de Deus, reino dos céus. A palavra mais utilizada por Jesus nos sinóticos. Este é o assunto dos sinóticos, a implantação do reino. E era isso que Jesus estava falando em Mateus 24, 27 e 28. Olha aí para finalizar. Esta palavra aí de José, sinceramente, pois o chão não parecia visível em nenhum lugar para os cadáveres que jaziam nele, mas os soldados passaram por cima desses corpos, enquanto corriam sobre os que fugiam deles. Olha o que Flávio José está dizendo aí. Esse texto aqui é Mateus 24, 28. O chão não parecia visível em nenhum lugar para os cadáveres que jaziam nele, por causa dos cadáveres que estavam nele. Não era visível, você não conseguia ver o chão. Por quê? Onde estava o cadáver, onde estiver o cadáver, aí estão as águias. Mas os soldados, olha as águias aí. Precisa falar mais alguma coisa? Sinceramente, eu me dou por encerrado aqui, porque realmente não há mais nada aqui o que se falar. Isso é o que pensamos, são as conclusões a que chegamos, com os conhecimentos que temos disponíveis até o presente momento. Sob censura e salvo melhor juízo. Grande abraço a todos. Olá, seres do lado escuro da força. Se você gostou das informações do canal Multiversal Flaviano, deem seu like, se inscrevam, clique nas notificações e compartilhe os vídeos do canal.
Multiversal Flaviano. O Novo Testamento Em seu verdadeiro contexto.